Gostaria de começar essa audiência, então, cumprimentando todos os membros da Câmara Municipal de Goiânia, a vereadora Gabriela Rodarte, que abriu esse espaço para nós de falarmos de algo que é tão primordial, tão divino na nossa existência, que é a família, os demais membros, não, do corpo legislativo goianiense, todos os participantes dessa audiência e todo o povo do nosso querido estado de Goiás também. Como o tema dessa audiência sugere, nós queremos então começar a entender um pouco do que é a família dentro da fundação da sociedade, não? A família, ela é a primeira sociedade que o indivíduo conhece. Não é nela que ele recebe a sua formação cultural, moral, ética, civil, não? E esse termo família, ele vem de uma palavra latina que se chama famulus, que significa um grupo de pessoas que têm as mesmas características e responsabilidades. Se nós saímos um pouco do âmbito religioso, teológico, e vamos para a sociologia, a família, ela é uma instituição social que está datada mais ou menos de 10 mil anos antes de Cristo. E ela é uma instituição social, não? Um grupo que está coligado pelo laço sanguíneo e também pela afinidade. Significa das pessoas com quem você gosta de estar. Se a gente sai da sociologia e vai para a antropologia, que estuda o homem, quem ele é, nós entendemos então que o homem é um ser social. Ele não nasceu, ele não está preparado, a sua conjuntura biológica, intelectiva, está relacionada no relacionamento com outras pessoas. Dessa maneira, o homem ele é um ser relacional, e a família, ela é então o centro dessa instituição central de socialização. Se nós então vamos aí antes do cristianismo, entramos nas raízes que nós temos abraânicas, por exemplo, no judaísmo, a gente então encontra o valor, por exemplo, da família, que começa então com a união de um homem e de uma mulher, como uma instituição sagrada, não indissolúvel, que está ligada à união dessas pessoas e também à multiplicação, seguindo aquilo que está na Torá, que são os 5 primeiros livros que nós temos hoje na Escritura, não, que vem de onde vem a lei do povo de Israel. E a Torá, ela diz que os casamentos já são predestinados por Deus. Se a gente vai lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 27, Gênesis 1, versículo 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem, e na imagem de Deus ele os criou, homem e mulher. E ele os criou e os abençoou e disse: sejam fecundos e se multipliquem. Existe também um conjunto de regras morais, não, que regem a vida do povo hebraico, que se chama Talmud. E nesse tipo de inscrição também existe aí então a prefiguração do que nós conhecemos como a raiz da família, que é a união de duas pessoas de livre vontade, não, e que aceitam livremente aceitar a família um do outro e formar entre eles dois uma realidade independente, um núcleo familiar. A esse nome o judaísmo chama Kiddushin, que significa consagração e dedicação. Se nós continuarmos então a nossa análise dentro desse contexto judaico, islâmico e cristão, que são essas 3 grandes visões religiosas que vêm então de Abraão, não, do conceito abrânico, nós temos então 3 tipos de famílias que nós podemos considerar. Primeiro, nós temos uma família nuclear. A família nuclear é aquela que está focada na instrução que nós temos o pai, a mãe e os filhos. Nós temos um segundo tipo de família, que é a família estendida, onde você tem então composta pelos avós, pelos tios, pelos primos. E se nós vamos nas escrituras, por exemplo, tanto dos judeus quanto no cristianismo, nós vamos ver que existe uma responsabilidade então da família que é estendida também no núcleo familiar. Por exemplo, o judaísmo ensina, por causa da Torá, que se as pessoas vivem juntos, os irmãos vivem juntos e um irmão vem a falecer, é responsabilidade da família diretamente cuidar da viúva e dos filhos que ele deixou,
não? E, finalmente, nós temos a família matrimonial. Essa família matrimonial, então, ela é uma família de instituição, através, então, de um reconhecimento social, público, político e também religioso, que é através do casamento que nós conhecemos. E isso não existe só no cristianismo ou só no judaísmo. Por exemplo, o islamismo, enquanto uma visão poligâmica, ele também garante que o esposo tem que ser fiel às suas esposas, que ele tem que prover de forma igual a todos os seus filhos e a todas as suas esposas. Agora, tendo um pouco essa visão de como funciona a família através, então, da história da sociedade, nós temos, então, vamos desde os primórdios, quando o homem se entende, então, como um ser social, e ele precisa, então, sobreviver, ele precisa se unir a outras pessoas para poder prover para si mesmo, também se autogarantir e defender. Começa aí, então, a ideia do clã. Então, nós começamos com um grupo pequeno de pessoas. Esse clã, depois, principalmente na época dos nômades, em que eles tinham que não só prover para si, mas também se autodefender, eles começam, então, a se juntar, e aí vem a ideia de tribos. Então, a minha família se junta com a sua, e nós nos autoprotegemos e nós nos ajudamos na questão de prover uns para os outros. E isso, mais tarde, vai dar, depois que você tem a criação dessas tribos, que são clãs que vão se unindo, não se protegendo, principalmente quando acaba o tempo do nomadismo, então começa o estabelecimento dos povoados, das cidades como nós temos, não? E aí isso tudo está baseado dentro, por exemplo, do entendimento da base familiar, da relação de descendência, não? Então aí começa então a questão de que o meu filho leva o meu nome, a minha reputação, a minha fé, a minha credibilidade, aquilo que eu sou. Não? Depois nós temos uma relação de fraternidade, que é a relação com outras pessoas de iguais condições. Por exemplo, o meu irmão, ele é meu sangue. Então é minha responsabilidade defender aquele que tem o meu sangue. Depois nós temos uma terceira base familiar, que entra na formação da sociedade, que é a união da conjugalidade. Então, são dois membros da sociedade que não estão coligados, não têm o mesmo sangue, mas então, através da conjugalidade, eles passam a formar uma família. E, finalmente, nós temos a base familiar da paternidade e da maternidade, que é a continuação não só da espécie, mas também da cultura, da família, da tradição. Então, por essa razão, a família, com todos esses detalhes que nós conversamos, ela se torna uma instituição social e, através disso, ela dá a existência ao Estado, à estrutura religiosa, à educação, porque ela se transforma, então, no centro de todas as determinações sociais. E aí nós temos, então, a responsabilidade da família dentro desse campo teológico, filosófico, porque a família se torna, então, responsável na sociedade de estabelecer as relações das pessoas, dos filhos interpessoais, sociais, inclusive as questões de ética e de honestidade. Não, se nós vamos lá no livro dos Provérbios, nós vamos ver no capítulo 13, versículo 24, que diz: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama desde cedo o corrige. Significa, é a minha responsabilidade como pai, é a minha responsabilidade como mãe, formar o meu filho que vai ser a estrutura da sociedade da próxima geração. Existe também como responsabilidade, não, dessa formação familiar, que é uma instituição criada por Deus, que é sagrada, o desenvolvimento cognitivo, que é a transmissão dos valores morais e a responsabilidade. Se vamos lá no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, aí está escrito: e ensinarás teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Não? Tem que então ensinar os filhos, passar a transmissão dos valores, independente do que você estiver fazendo durante o dia. Essa responsabilidade é uma responsabilidade que passa de geração em geração. E, finalmente,
A família também é responsável pelo desenvolvimento da inteligência emocional e relacional, porque o filho ele vai aprender a ser o bom esposo e pai, a filha vai aprender a ser uma boa esposa e mãe, através daquilo que receberam no núcleo familiar. Se nós vamos aí em Tito, capítulo 2, versículo 4, diz: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem os seus maridos, e juntos assim que possam amar os seus filhos. Não? Então, voltando nessa questão da família, da estrutura que nós vemos, então, dentro da formação da família como um plano e desejo de Deus, nós temos o desenvolvimento da família patriarcal. E se nós vamos, então, no campo da Escritura, nós vamos ver aí uma estrutura que passa por Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, nós temos Jacó e Leia, nós temos Jacó e Raquel depois também. Não, porque a família, nesse contexto, ela é chefiada por um homem, que depois a gente chama pelo patriarca, ou a palavra em latim que nós temos pater, que é aquele que tem a responsabilidade de prover para a família, de cuidar da segurança da esposa e dos seus filhos, para que tenham, então, longevidade, para que, então, eles tenham a possibilidade de pensar em um amanhã. Não? E aí esse critério de paternidade, não patriarcal, significa que além de ser responsável pela minha família e te prover para eles, eu tenho também um vínculo e uma responsabilidade. Eu não posso sair buscando outra mulher, outros filhos, porque eu tenho uma relação de respeito com esses com que eu tenho. Esse modelo, ele não é só cristão ou judaico ou islâmico. Esse modelo também ele é cultivado pelos nossos indígenas brasileiros, porque os núcleos familiares, eles são chefiados por homem e as tribos, eles são chefiados pelos caciques. Não? E dentro dessa mesmo entendimento, se a gente volta lá no Império Grego, a gente começa a ver que a transmissão dos privilégios que são conquistados pelos filhos, então, o meu pai tinha isso, pertence a mim. O meu pai tinha esse nome, eu tenho que permanecer com esse nome. Daí vem, então, a honra ao nome, as tradições, a todas as coisas. Isso vem, essa hereditariedade vem lá da Grécia Antiga. E isso dá margem à criação ao nosso artigo 226 da Constituição da República Brasileira de 1988, que diz que a família é a base da sociedade. Por isso ela tem que receber uma proteção especial do Estado. Finalmente, nós temos aí um pouco do campo da filosofia, principalmente contemporânea, em que vai fazer uma distorção, e eu não quero me alargar nisso, desse conceito do papel da família como responsável pelo desenvolvimento da sociedade de acordo com o plano de Deus. Não, nós temos aí, depois de um mundo em duas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, uma distorção das ideias, do entendimento da filosofia e de todas as coisas, não, em que tem que se desconstruir a figura materna e paterna. E por isso nós temos entre aí os anos 60 e 80 uma desconstrução da estrutura sexual. A revolução sexual que tem o seu ápice aí no Woodstock, em que você é livre para fazer com o seu corpo o que você quiser, para fazer com a sua vida o que quiser, independente de qualquer estrutura social ou de regra. Todo mundo se lembra, não? Do sexo, drogas e rock and roll. Isso é seguido depois, e uma questão de caráter mundial, principalmente no Ocidente. No Brasil, nós tivemos a aprovação em 1977 do divórcio. Então, agora a minha felicidade está diretamente ligada a outra pessoa. Isso significa, se a outra pessoa não me faz feliz, eu tenho o direito de ser feliz, e por isso, então, eu tenho como destruir o vínculo através do divórcio. E isso se segue, então, também em caráter mundial, no ano 1960, quando todo mundo se lembra da criação e da comercialização da pílula anticonceptiva. Não só que o meu esposo ou minha esposa seja a causa da minha infelicidade, também o fruto do meu ventre. Eu tenho que ter, como diz na Revolução Sexual, uma liberdade para fazer o que eu quero com o meu corpo, com a minha vida, com o que eu quiser. E às vezes o fruto do ventre, ele vem limitar, não, a minha liberdade. Por isso eu tenho que ter o direito de decidir a não ter uma prole, a não ter um filho. E por isso a pílula passa a ser uma solução a essa liberdade, a essa felicidade,
que filosoficamente é muito bonita, muito utópica, mas na verdade leva à destruição de quem nós somos na nossa própria origem. E finalmente todo mundo se lembra também aqui nos Estados Unidos do caso do Roe versus Wade, não, que foi então a liberação jurídica do aborto, em que então nós nos transformamos em assassinos de inocentes, não, de que então a criança, o fruto do ventre da relação de duas pessoas, de acordo com o plano de Deus, passa a ser um risco para a minha liberdade. Isso não foi inventado na segunda parte do século XX, infelizmente. Isso existem várias filosofias. Se nós vamos então um pouco antes, não em Karl Marx, que é o pai do comunismo, ele diz que a família é uma entidade de denominação burguesa que deve ser suprimida. E ainda defende que a educação de todas as crianças, desde o momento em que elas podem ser liberadas da dependência materna, deve ser única e exclusivamente do Estado. O amigo dele, que ajudou também a formular a ideia do Manifesto Comunista, o Frederick Engels, ele fala que a ideia de família formada por um homem e por uma mulher está completamente equivocada, porque a fortuna e o desenvolvimento de alguns são verificados às custas da tristeza e repressão dos outros. Se a gente vai um pouquinho mais à frente, na Alemanha, quando chegamos aí com Nietzsche, ele fala que o amor da família ele é confuso, pegajoso, e ele tem um padrão irritante e repetitivo, como um papel de parede que é ruim, significando que então a família tem que perder espaço na sociedade para que um novo homem possa existir. E aí ele vem com mais um ideal que é completamente difuso e que cria hoje na mentalidade que nós temos uma destruição completa do sentido do respeito da pessoa humana, da cidadania, em que ele fala que se os esposos não tivessem que viver juntos, nós teríamos então matrimônios com mais sucesso. Finalmente, nós temos o Jean-Paul Sartre, que é o pai da filosofia do século XX, escritor e ativista político, em que ele fala então que o outro é um inferno e que por essa razão nós temos que suprimir a nossa relação com o outro. Finalmente, em 1958, e com isso eu termino, esse ideal filosófico de destruição dessa base social criou num documento chamado, um livro chamado O Comunista Nu, não, que foi escrito por Cleon Souken, na meta número 40, em que eles estabelecem para implantar o comunismo em todo o mundo, que a família deve ser desacreditada como instituição para estimular a promiscuidade e assim facilitar o divórcio. Com isso, nós desacreditamos a Bíblia, nós desacreditamos a instituição da família como uma entidade santa, como uma instituição que é planejada por Deus e que dá moral, e assim nós permitimos a promiscuidade e a liberdade do homem, que passa a ser completamente vulnerável a qualquer estrutura social de manipulação.